Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula dessa sequência de investimento anjo. Queremos ajudar você, que é fundador de uma startup, a preparar a sua empresa para uma captação de investimentos em 2025. Nossa tese é muito simples e ela é fruto de 5 anos de experiência que a gente tem ajudando a viabilizar mais de 45 milhões em investimento para startups aqui na Safe, de que todas as empresas que captam investimentos, e principalmente que captam bons investimentos, começam este processo muito antes de haver uma rodada de investimento. E a nossa tese aqui é justamente de mostrar como preparar a sua empresa para fazer uma captação em 2025, desde as etapas iniciais de identificação de perfil de investidor, de preparação da sua empresa para captação, de identificação de qual que é a expectativa que você e seus sócios, como fundadores da empresa, têm a respeito do negócio, até etapas mais práticas, como a parte contratual, a parte da due diligence, a parte mais negocial, que são objeto aí, que são tema dessas aulas que estamos fazendo aqui no nosso canal do YouTube. Se você acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo. Peço que você já deixe o seu like neste vídeo, curta ele para que ele possa chegar a mais pessoas. É muito importante, quanto mais pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube entende que ele é interessante, que ele é bom, que ele é relevante, mostra para mais pessoas, e para a gente isso é super importante, porque é uma forma de levar essa mensagem para mais pessoas. E também, se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas aqui nesta aula, se inscreva. Nós temos aí uma sequência de aulas que já fizemos. Essa, se eu não me engano, é a nossa quarta aula dessa sequência de captação de investimentos. Então, temos um histórico aí de aulas bem legais que fizemos. Todas estão aqui no nosso canal. Você pode procurar aí nas últimas 4 semanas, fizemos essa sequência de aulas. E a nossa proposta é justamente te ajudar e te preparar ao longo dessa jornada. Estamos planejando aqui 10 aulas. Nossa ideia é fazer 10 aulas até dezembro, para que você possa começar 2025 com o pé direito, sabendo exatamente como se preparar, como captar investimentos, e não apenas trazer recursos, mas trazer investimento com qualidade, com volume e com estratégia. Nós aqui na Safe somos uma empresa de consultoria para startups e empresas de tecnologia, mas mais do que isso, nós também desenvolvemos tecnologia. Inclusive aqui na aula de hoje, diferente das aulas anteriores, eu estou com a minha tela aqui compartilhada com vocês, porque hoje eu quero mostrar, apresentar para vocês uma das ferramentas que nós desenvolvemos e hoje oferecemos para as empresas que são clientes aqui da Safe, que é o Safe Hero. O Safe Hero é uma plataforma que contém, dentre outros benefícios, toda a parte de preparação de backstage, né, ou back-office para captações de investimentos. Então, a gente tem aqui desde a parte de educação. Então, a gente tem um curso aqui de contrato de vendas na prática, temos um curso de funil para captação de investimentos, temos a nossa plataforma de gestão de relacionamento com investidores, tá? Temos a plataforma de gestão de cap table, de participação societária. Inclusive, nas aulas anteriores falamos um pouquinho sobre isso também. Temos um data room para você poder subir os documentos jurídicos da sua startup. Temos aqui mais de 30 modelos de contratos e documentos jurídicos validados por advogados da nossa equipe. Inclusive, na aula de hoje, eu vou usar um desses documentos para poder falar com vocês sobre o nosso tema de hoje. E tudo isso por apenas R$ 49 por mês. Então, aí tem a versão gratuita, tem a versão paga. Você usa de acordo com a sua necessidade, mas eu tenho plena certeza de que você vai conseguir resultados muito legais na sua captação se você tiver uma ferramenta como essa para se preparar. Hoje o tema da aula é term sheet, tá? E o processo prévio a uma due diligence, digamos assim. Eu vou falar sobre term sheet e NDA, basicamente. O NDA, ou Non-Disclosure Agreement, é um termo de confidencialidade, é um termo de sigilo que eventualmente é firmado antes de operações de investimento sensíveis, volumosas, ou mesmo durante um processo de due diligence, que vai ser objeto da nossa aula a seguir, da nossa próxima aula. Hoje eu quero falar sobre o NDA, eu vou apresentar o NDA para vocês, explicar alguns conceitos, e vamos falar também do term sheet, que é uma espécie de carta de intenções, é um documento utilizado durante o processo de captação para que você possa confirmar, garantir, pegar o comprometimento, né? Em inglês o pessoal chama de commit,
você vai pegar um commit do investidor através de um term sheet para que você possa levar, inclusive, isso para outros investidores para conseguir mais investimento e, de algum modo, trazer um pouco mais de segurança jurídica para essa operação que você está fazendo de captação de investimentos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui dentro da plataforma e abrindo os documentos que, inclusive, vocês têm aqui acesso na plataforma, como funcionam o NDA e o term sheet, tirando as dúvidas, apresentando as principais cláusulas e, enquanto eu apresento as cláusulas, a gente vai trocando uma ideia aqui sobre todos esses elementos e como eles se inserem dentro de uma rodada de captação de investimentos, tá? Eu vou primeiro fazer o meu login aqui, eu já tenho a minha conta, vou fazer o meu login aqui na plataforma. Essa aqui é a versão paga, a versão premium da plataforma, a versão pro dela. Então aqui a gente tem já acesso a basicamente tudo que a plataforma oferece hoje, tá? Então para quem for adquirir, para quem for assinar, já vai ver aqui tudo que você vai ter acesso. Mas o meu foco hoje não é falar dessas ferramentas aqui. A gente tem a gestão de cap table, a parte de relacionamento com investidores, a parte de cursos, marcas, mas o meu foco hoje é falar da parte de documentos. Eu vou falar das demais partes, mas eu vou falar nas próximas aulas, depois, tá? Hoje o meu foco é a parte de documentos, que é essa parte docs aqui em cima do menu. Dentro da parte docs, a gente tem aqui algumas verticais, algumas seções, alguns departamentos, e dentro de cada uma delas você vai encontrar modelos de contratos e documentos. Então você vai poder se preparar para sua captação através de documentos que foram validados pela nossa equipe, validados pelo nosso time, que são resultado de anos de experiência que se somaram ao longo dos mais de 45 milhões em investimentos que viabilizamos para as empresas do nosso portfólio aqui na Safe. E esses contratos e documentos, todos, além de serem validados por advogados, foram construídos para que você, como empreendedor e como fundador da empresa, possa utilizá-los na prática sem muita complicação, sem muita dor de cabeça. A ideia é que você possa pegar os modelos e adaptá-los, possa preenchê-los. Você vai perceber que os documentos são bem intuitivos no teu dia a dia, na tua rodada, na tua captação. Tivemos alguns casos de startups que captaram investimento utilizando os modelos disponíveis aqui na plataforma, então eles funcionam. E aqui no nosso foco de hoje, a gente tem aqui várias verticais, mas o nosso foco hoje é essa parte de captação de investimento dos early stage. E aqui a gente tem os documentos disponíveis hoje dentro dessa vertical. A gente tem o NDA para captação, vamos falar dele hoje, Term Sheet para investimento anjo, o Simple Agreement for Future Equity, que é o SAFE, tanto post-money quanto pre-money aqui embaixo, e o famoso contrato de mútuo conversível, que também vai ser objeto de uma aula dedicada específica para ele aqui nessa nossa jornada de investimento anjo. Vamos começar falando sobre o NDA. Eu vou aqui até, antes de falar do NDA, o que eu vou fazer aqui para facilitar? Já vou fazer o download desses documentos, porque aí a gente já vai direto lá para o nosso Drive, porque fica mais fácil, né? Então aqui eu vou fazer o download deles, tá? Eu vou colocar aqui na nossa pasta que eu criei especificamente para fazer a gestão desses documentos. Vamos colocar aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar um pouquinho destes documentos. Vamos lá, vamos começar aqui pelo nosso NDA. Mudando a tela aqui de visualização, aí está abrindo para vocês. Vamos lá. Pessoal, o que é o NDA, né? Como eu já antecipei para vocês, o NDA ele é um documento muito conhecido aí no mercado de startups, empresas de tecnologia, porque ele é basicamente o nosso termo de sigilo. Ele é um termo de confidencialidade nos Estados Unidos e no resto do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos. A cultura americana ela é muito diferente da nossa aqui no Brasil. E o direito americano, a parte legal americana, ela é muito diferente da brasileira. Inclusive a nível de fundamentos, inclusive na faculdade a gente aprende isso, né? No Brasil nós seguimos aqui o civil law, lá eles seguem o common law, que é uma herança um pouco mais inglesa, né? O nosso caso aqui não é. Então a gente tem um ambiente totalmente diferente aplicado lá e aplicado aqui. Mas esse documento, ele é utilizado no Brasil e chamado de NDA, que é da sigla em inglês Non-Disclosure Agreement, que é termo de confidencialidade.
O NDA, ele é uma rotina na vida do americano. Todo americano, inclusive até em Hollywood, por exemplo, a gente tem aí casos de pessoas que cometem crimes e assinam termos de confidencialidade, pessoas ricas que pagam acordos milionários para esconder um crime e colocam a pessoa para assinar o NDA, e se ela descumprir o NDA, ela vai pagar uma multa altíssima. E na justiça americana, independente se aquele NDA estava escondendo um crime ou não, se uma pessoa descumpre, vai lá e confessa, conta alguma coisa, ela vai sim pagar uma multa, ainda que a pessoa do outro lado seja um criminoso, que é, para nós aqui, pelo menos, é bem absurdo, né? Mas no Brasil, a gente trouxe esse documento para cá, e a rotina dele no Brasil, especialmente nesse nosso mercado de empresas de tecnologia startups, é de uso para fins de proteção de propriedade intelectual, proteção de dados que são sigilosos, segredos industriais, dados de negócio. E numa rodada de captação de investimento, o NDA ele vai se fazer presente. Não necessariamente, e aqui entra um erro muito comum dos fundadores, ele não necessariamente entra antes de você apresentar o seu pitch deck. Porque no pitch deck você vai apresentar números gerais, números que você apresentaria publicamente. São informações a respeito da sua empresa que você quer apresentar para o investidor para convencê-lo a investir no seu negócio. E é muito ruim, não faça isso. É muito ruim você chegar na frente do investidor e falar: eu quero um dinheiro, eu quero o seu dinheiro na minha empresa, mas antes de eu te contar a minha ideia milionária, assine esse NDA. E se você descumprir, você vai pagar uma multa de R$ 100 mil. Isso é péssimo. O investidor nenhum vai querer te ouvir. Isso não é legal, isso não é uma boa prática. Claro que se no seu pitch você coloca dados muito sensíveis, informações que são assim, cara, isso aqui, se isso vaza, vai quebrar totalmente a barreira de entrada do meu mercado e vai acabar com o meu negócio. Você pode justificar isso para o investidor e pedir para ele assinar o NDA. Do contrário, pessoal, a fase de apresentação de um pitch deck, de relacionamento com o investidor, não é uma fase de apresentar NDA. Não é assim que funciona. Salvo raríssimos casos, você não deve obrigar o seu investidor ou exigir que ele assine o termo de confidencialidade antes de apresentar o seu pitch deck. Você vai inserir o NDA numa fase um pouco posterior, que é quando ele efetivamente dá o ok. Ele fala: ok, eu tenho interesse em investir no seu negócio, mas antes eu quero ver mais detalhes, eu quero fazer uma due diligence. Nessa etapa de fazer uma due diligence, onde você vai apresentar muito mais informações, vai trazer DRE, balanço, fluxo de caixa, vai trazer dados sensíveis das pessoas que trabalham na sua empresa, dados de clientes, informações, segredos industriais, aí sim o NDA se torna importante. É nessa etapa que você vai sim assinar o NDA e ninguém vai reclamar, porque afinal de contas é uma prática de mercado. Isso não é contrário ao que se pratica no mercado, pelo contrário, é até uma boa prática, é sinal de que você se preocupa com aquilo que é mais importante na sua empresa, especialmente em startups, que é a propriedade intelectual da tecnologia, as informações que tornam o seu negócio inovador, disruptivo. Então, colocar o NDA nessa etapa é um momento interessante e, na verdade, o mais adequado. Aqui a gente tem o nosso modelo de NDA, um NDA super objetivo, a proposta dele realmente é ajudar você que é fundador, e aqui eu já vou começar apresentando para vocês os considerandos. Os considerandos, pessoal, para explicar, eles não são necessariamente cláusulas. Vocês vão perceber em todos os modelos que tem dentro do Safe Hero que os considerandos eles são ferramentas de contexto. Eles servem para dar contexto ao documento. Eles são critérios interpretativos que, eventualmente, um juiz, um árbitro, alguém que vai, de repente, analisar a situação, vai utilizar para interpretar as cláusulas do contrato. Então, ele serve para manifestar as vontades, ele tem uma validade jurídica, mas ele não é necessariamente uma cláusula. Ele é um considerando. Ele é um elemento de contexto que vai pautar a interpretação do contrato de um modo geral. Os considerandos que estão aqui no topo, já na primeira página do seu documento, do modelo de NDA que nós temos na plataforma, nós temos a cláusula inicial, a cláusula primeira, que define o escopo do documento, define o objeto do documento. O que esse documento quer proteger? O que se considera informação confidencial? O que se considera uma informação sigilosa para os fins dessa negociação? Aqui, muitos NDAs são bem generalistas. Eles meio que abrangem tudo. Tudo que for trocado entre as partes durante aquela relação de negócio vai ser considerado informação confidencial para todos os fins.
exceto se alguém abrir mão, se as partes expressamente abrirem mão daquilo. Se vocês perceberem que a primeira cláusula, ela traz justamente a definição de informação confidencial. O que é uma informação confidencial? Aí vem tudo escrito aqui. Seja por transmissão verbal, escrita, eletrônica. Isso é importante porque às vezes tem informações que você vai trocar em reuniões, não estão registradas por escrito. E isso também é considerado uma informação confidencial. Ou por meio eletrônico, né? Ou de repente uma informação a respeito de um projeto, uma estratégia de vendas, uma estratégia de go-to-market que você tenha. Tudo isso pode ser considerado informação confidencial e aqui você tem a liberdade de implementar, de acrescer coisas que você considera importantes para a sua empresa. Então você vai destacar isso daqui na primeira cláusula. Aqui a gente vai expandir um pouco mais isso, com mais detalhes sobre o que se considera informação confidencial. E aqui a gente tem a obrigação de confidencialidade, que é efetivamente tudo aquilo que diz respeito às informações que foram trocadas. Exige-se das partes que assinam o termo de confidencialidade que mantenham o sigilo a respeito daquilo. O documento ele tem um objeto para proteger, que é a informação sigilosa, e ele impõe uma obrigação às partes. Aqui embaixo vem os detalhamentos das obrigações. Então, quais são as obrigações das partes que assinam esse NDA? Manter confidencial e sigilosa toda a informação descrita acima, no rol aqui em cima. Tudo isso tem que ser mantido em sigilo. Utilizar os dados sigilosos e confidenciais apenas para o negócio, apenas para o que está sendo feito, que é o planejamento, execução e validação de eventuais atividades. Aqui, nesse caso, uma captação de investimentos. Não divulgar as informações em redes sociais. Não divulgar para terceiros ou e-mails públicos. Não reter, realizar backup, fazer engenharia reversa, não repassar senhas, compreender que toda informação confidencial é e permanecerá sendo de propriedade da parte que originalmente a detém. E é importante lembrar aqui que a informação confidencial ela vai e volta. Ela pode ser de um lado a outro, né? Ou vice-versa. Então pode ser que o próprio investidor compartilhe contigo uma informação que ele quer que permaneça sigilosa. E aí é sua obrigação manter sigilo a respeito daquela informação. E aí aqui tem uma parte muito importante que ajuda muito muitas empresas a se protegerem, muitos fundadores a evitarem qualquer tipo de deslize, que é o que não se considera confidencial. Então aqui em cima a gente tem a descrição do que é confidencial, aqui embaixo a gente tem a descrição do que não é considerado confidencial. O que não é considerado confidencial? Você pode literalmente acrescentar algo específico. Então as informações a respeito do mercado endereçável não são confidenciais. Pode descrever isso aqui. Ou você pode deixar essa padrão aqui que a gente sugere no termo, que são de domínio público ou que a parte tem acesso antes da assinatura. Então, se o investidor teve acesso a uma informação que você eventualmente diz para ele depois, mas ele já tinha acesso a ela antes, você não pode dizer que era confidencial, já sabia daquilo antes, né? Cuja revelação seja exigida por lei imposta por órgãos competentes. Então, você não pode, por exemplo, confessar um crime financeiro para o seu investidor, e se ele for questionado pela justiça, ele vai ter que manter sigilo daquilo, porque, afinal de contas, ele assinou NDA. Nos Estados Unidos é assim, aqui não. Aqui o investidor ele tem a liberdade de, inclusive, denunciar um crime ou comentar a respeito daquilo para a autoridade competente, sem que ele esteja infringindo o NDA. E, por fim, toda informação que foi expressamente autorizada pela outra parte. Então, se a outra parte permite, né, autoriza, está permitido. E isso aqui tem que ser de forma expressa. Tem que ser um documento escrito. Em quais situações isso aqui vai ser utilizado? Vamos lá, você acabou de captar investimento. E aí, tudo que foi transacionado naquela operação é sigiloso, inclusive o próprio investimento. Então, você pode conversar com o seu investidor e falar: olha, a gente quer divulgar, a gente quer mandar um press release para a mídia para divulgar a captação. Isso vai ser relevante para a gente, vai nos colocar num patamar diferente, vai ajudar a gente a expandir a nossa marca, reforçar o nosso branding. Você pede autorização, ele dá autorização, você pode mandar um press release avisando que você captou X reais, X mil, milhões de reais numa rodada de captação com aquele investidor. Isso é parte de uma operação transacionada ali com o investidor através dessa liberdade que o NDA nos traz aqui na cláusula 2.2.3. Beleza? Todo NDA precisa ter um termo final. O que é o termo final? É o período. Até quando essas informações serão consideradas confidenciais? Aqui,
a gente deixa inclusive em vermelho, por quê? Porque vão ter circunstâncias em que não precisa ser muito longo o prazo, você pode colocar 1 ano. Informações que não são muito sensíveis, informações que de repente não têm um impacto muito grande, que você quer manter sigiloso, mas não é tão grande assim, não é um negócio muito absurdo. Pode colocar 1 ano. Se forem informações muito sensíveis, segredo de negócio, algo que assim, se vazar nos próximos 5 anos vai impactar o seu negócio, coloca 5 anos pelo menos. É um prazo razoável aí de NDA. Cuidado para não colocar prazos muito longos, obrigações muito onerosas. Isso pode ser questionado judicialmente e o juiz pode invalidar a cláusula, dizendo: "Ó, essa cláusula foi desproporcional." Então, ele vai invalidar a sua cláusula. Você pode colocar o tempo que você quiser. Quiser colocar vitalício, pode colocar. Mas a chance disso ser questionado judicialmente é muito grande. Então, cuidado com prazos muito longos, tá? Aqui a gente tem o que acontece no caso de uma quebra da confidencialidade. Você pode colocar multa de forma expressa, ou você pode deixar como está no modelo. A gente coloca aqui que a multa ela é não compensatória, estipulada pelo juízo. Então, se por um acaso alguém quebrar uma cláusula de confidencialidade desse NDA, você vai levar isso à justiça e vai cobrar isso, vai cobrar o dano. Você vai apresentar ali os elementos probatórios que mostram que a sua empresa foi prejudicada pela quebra da confidencialidade. E aí, nesse caso, o juiz é que vai arbitrar o valor da multa. Também não é problema você colocar um valor expresso aqui. Isso aí fica a critério das partes, depende muito da situação. Por isso que é bom, eventualmente, ter uma ajuda de um advogado para te auxiliar nesse processo. Tá? O compartilhamento de dados pessoais, aqui é mais para a gente seguir um pouco do que está previsto na LGPD. A gente faz uma cláusula um pouco mais genérica para ela abranger tudo que for dado pessoal que for transacionado na sua operação, também protegido pelo NDA, e disposições gerais. Então, aqui você tem que colocar a última parte aqui que é variável, é o foro. O foro, pessoal, é a cidade, né, a comarca da cidade, onde, caso esse NDA seja discutido judicialmente, a pessoa tem que entrar com ação. Então, a gente sempre vai puxar, obviamente, para a sede da empresa. Então, pode puxar para a sede da empresa. Se a sua empresa está em São Paulo, coloca São Paulo. Se a sua empresa está em Minas Gerais, coloca Minas Gerais. E assim por diante. Especificamente a cidade, né? Eu falei Minas Gerais e São Paulo, mas entendam que com o estado você tem que especificar qual cidade que é. Beleza? O NDA basicamente é isso. Esse é um modelo que você pode utilizar na sua operação de investimento. Está disponível aqui na nossa plataforma para quem for assinante do Safe Hero. Agora vamos para o Term Sheet, também um documento fundamental de uma operação de investimento, que eu já vou dar uma aceleradinha também para não enjoar vocês, mas aqui nós temos um documento que, dentro de uma operação de investimento, ele funciona como uma carta de intenções. Como eu expliquei para vocês, inclusive, fica a dica: volte nas aulas anteriores, antes de continuar isso aqui. Já vai nas aulas anteriores, salva para você assistir mais tarde, assistir depois. Porque nas aulas anteriores, na última aula, inclusive, falei sobre como você deve definir o perfil de investidor que você quer encontrar e uma estratégia que a gente recomenda de captação de investimento, que é você segmentar a sua rodada, dividir ela em cotas. Então, você divide a sua rodada em cotas que vão ser de um valor específico, porque isso facilita o processo de captação. Você não vai querer chegar no investidor e falar: "Oh, eu preciso de 500 mil reais." Você vai falar para ele: "Ó, eu tenho aqui uma rodada de 500 mil dividida em 10 cotas de 50 mil e eu queria que você investisse em 3 cotas, 150 mil." Ponto. Ah, Lucas, por que isso é relevante? Porque, eventualmente, você está lá com uma rodada aberta. Você dividiu ela em 5 cotas. Né? Se você conseguir uma cota, fica mais fácil conseguir outros investidores, porque a maioria dos investidores não gosta de investir sozinho. O investidor não tem aquela fantasia de que, eu achei a pepita de ouro aqui, eu sou o único investidor e vou ganhar muito dinheiro com isso. Em geral, ele quer ter alguma validação de mercado, de pessoas mais competentes, mais experientes, ou mesmo ele quer ter alguém para entrar no barco junto com ele. Ele não fica sozinho nessa como investidor. Nesse caso, se você mostra que houve ali uma cota que foi preenchida, fica mais fácil conseguir as demais. E como é que você formaliza que um investidor tem um interesse em uma cota, 2 cotas da sua rodada inteira? Porque você concorda comigo que você não encerrou a rodada ainda? A rodada está aberta. Você só conseguiu ali preencher 2 cotas. E eventualmente até esse investidor que vai preencher as 2 cotas, ele fala: "Ó, eu só vou colocar nessas 2 cotas aqui se você conseguir fechar essa rodada de 500 mil, senão não é." E aí você está desesperado correndo atrás do investidor para fechar a cota inteira. Então, você vai conseguir o compromisso dele, o commit dele, através de um term sheet.
O term sheet é uma carta de intenções que você vai firmar com o investidor, onde ele vai dizer para você, ó, eu tenho interesse em investir na sua empresa. Se você preencher esse requisito, eu vou colocar X reais na sua empresa até a data X. Então, basta isso para você pegar esse commit, pegar esse term sheet, levar para outros investidores e falar, ó, eu já consegui o investidor fulano de tal, já consegui a Bossa Nova, já consegui a Albo, já consegui o fulano de tal. E aí, esse comprometimento firmado no term sheet vai permitir que você possa preencher o restante da rodada com mais investidores, com outras cotas que vão sendo completadas ao longo do processo. O term sheet é o documento que formaliza isso. Então, aqui dentro da nossa operação, percebam que a gente tem a parte da qualificação, onde você vai colocar o nome das pessoas, o nome das partes, o nome do investidor, né? Você vai colocar aqui em cima o nome da empresa que vai receber investimento. Aqui é um ponto importante, tá? Vamos lá, vou até segmentar que fica mais fácil. Entrar no detalhe. O primeiro item aqui é o investidor. O investidor pode ser uma pessoa física ou jurídica. Então, se for uma pessoa jurídica, dados de pessoa jurídica, com o dado de um representante. Se for pessoa física, basta retirar aqui os dados da pessoa jurídica e manter apenas os dados da pessoa física que está aqui embaixo. Tá? Aqui embaixo, você vai colocar, no caso da investida, né, a empresa investida, você vai colocar os dados da empresa, com o dado de um representante, que pode ser o sócio ou administrador. Aqui são os dados da empresa. Quem capta investimento não é a pessoa física, não é você como sócio. Quem capta investimento é a sua empresa. Por isso que é importante ter um CNPJ, ter uma sociedade limitada quando você vai captar investimentos. Tá? Isso é fundamental. Inclusive, na plataforma, no SafeHero, a gente tem modelos de contrato social, modelos de acordo de sócios, tem tudo ali para você poder começar com o pé direito na parte societária também. Mas aqui é importante lembrar que quem capta investimentos é a pessoa jurídica. E aqui embaixo, interveniente além, são os sócios. São as pessoas que estão no contrato social que entram como interveniente anuente. O interveniente anuente é uma pessoa que está alheia ao contrato, ela é um terceiro, ela não é uma contraente de obrigações, não em primeiro momento, mas que ela está ciente do contrato. Por isso que é um interveniente anuente, está dando anuência a respeito do contrato, do objeto do contrato. Para isso que serve esse campo aqui, onde a gente coloca os dados dos sócios da empresa. Tá? Aqui embaixo a gente tem os dados complementares, então considerando que a empresa é X, constituída na forma de colocar o tipo societário, se é uma limitada, se não é, se é uma IRELI, se é uma limitada unipessoal e assim por diante. Outros considerando, né, que o investidor tem interesse em aportar capital na empresa. Aqui, olha o commit aqui, ó, olha o comprometimento do investidor. Se ele assina isso aqui, ponto positivo, fica muito mais fácil preencher a sua rodada. Considerando que a empresa, visando o desenvolvimento de seus projetos e potencial de escala, necessita de recursos, razão pela qual busca um amparo do investidor, considerando que os intervenientes anuentes são titulares de 100% das cotas da empresa. Então, aqui ó, você vai colocar apenas os sócios que estão no contrato social. Eles é que são intervenientes anuentes. Outros sócios, eu tenho um sócio que investe aqui. Não entra como interveniente anuente. Só entra quem está no contrato social, porque não faz sentido, né? Você colocar alguém que não está no contrato social. Afinal de contas, quem está recebendo investimento é a empresa, não é a pessoa física. O term sheet tem um objeto, como qualquer outro contrato. Neste caso, o term sheet tem como objeto a definição das condições básicas da operação de investimento. Tá? Então, está aqui, ó, o objeto dele está aqui. Tá? Deixa eu até ir destacando aqui para vocês verem. Para cumprir o disposto na cláusula 1.1, a gente sempre tem que colocar um prazo. Então, se você assina um term sheet, é importante que você estipule um prazo para que o que foi combinado no term sheet seja encerrado, do contrário, ele perde validade. Então, no caso da rodada que eu estava usando como exemplo, pode colocar um prazo de, sei lá, se você está planejando fechar sua rodada em 60 dias, coloca 60 dias de prazo. É o prazo máximo para você poder cumprir as condições previstas no contrato, no term sheet, e aí você efetivamente dar validade, dar eficácia para ele. O term sheet não é um contrato principal. O contrato de investimento ainda tem que ser assinado, mas o term sheet é um primeiro indicador. Ele é uma carta de intenções. Ele é um term sheet. Aqui embaixo tem as condições. Então aqui a gente coloca que o investimento está condicionado à realização de inexistência de qualquer impedimento, restrições legais, regulatórias, etc. A aprovação das partes sobre os documentos definitivos do negócio. Então aqui ó, é onde a gente está dizendo que o investidor vai fazer uma due diligence e ele vai avaliar essa due diligence e aprovar a due diligence. Ó, eu entendi
o retrato atual da empresa, estou de acordo, as partes me mostraram e eu mesmo assim quero continuar investindo. Ele dá o ok dele. Isso entra como uma condição da operação de investimento. E aqui você pode acrescentar outras coisas também. Tem uma parte onde você vai estabelecer quais condições precisam ser cumpridas para que o objeto term sheet, que é o investimento em si, seja realizado. Então você vai condicionar isso aqui dentro. Tá? Aqui a gente pode estabelecer detalhes sobre a estrutura da transação, qual que é o valor que foi prometido pelo investidor, qual que é o tamanho dos cheques. Aqui é que você vai colocar isso. Vai ser parcelado? Não vai? Vai ser uma vez só? Vai ser parcelado em duas, em três? Para qual conta seria transferido esse valor? Aqui você vai estabelecer e colocar essas informações, tá? Aqui a gente vai colocar que o investimento ele será preferencialmente utilizado para a finalidade de desenvolver, expandir e realizar atividades do negócio do objeto social da empresa, que é o que está no contrato social. A ideia aqui é proteger o investidor, porque não faz sentido ele investir numa empresa que é um e-commerce e do nada esse e-commerce vira um SaaS. Não estava previsto na tese dele. Claro que a empresa pode pivotar a qualquer momento, mas o investidor tem que estar concordando com aquilo. Ele tem que estar ciente daquela mudança de objeto social. Mudanças mais suaves não precisam de aprovação nenhuma do investidor. Mas é interessante que você pense nisso e aqui tem essa ideia de como o term sheet se encaixa dentro dessa operação. Aqui embaixo a gente tem a previsão do cash out. O que é o cash out? Se você ouvir essa expressão, você vai entender que é dinheiro no bolso de sócios, basicamente. O cash out é basicamente uma previsão que pode estar no termo sheet ou não, pode entrar no contrato de investimento ou não, não é obrigatório. A gente coloca no modelo porque é uma opção que você pode ter. E se você quiser exercer essa opção, é bom que tenha no modelo para facilitar para você. Mas o cash out é uma parte do investimento que vai ser transferida para os sócios, na pessoa física. Então, o investimento cai na conta da empresa e o acordo com o investidor já prevê um cash out para os sócios. É como se fosse uma premiação. É um ajuste que é feito com o investidor para o sócio colocar dinheiro no bolso também, ter o resultado finalmente do trabalho dele. Não é toda operação que tem cash out. Tá? Especialmente as primeiras operações, esquece. Não vai rolar. Agora, numa operação qualificada, numa operação de investimento série A, série B, aí sim vai funcionar super bem. Tá? O documento definitivo vai ser firmado. Então, como eu disse, o term sheet ele é provisório, ele é um documento que tem como interesse proteger a relação durante um período de tempo prévio antes da formalização do contrato principal. E aqui tem o percentual efetivamente que foi negociado com o investidor. Então, em troca desse investimento, qual que é o percentual que ele vai ter de direito na empresa? E aqui você vai colocar. Gente, 30% é absurdo, tá? É só um exemplo, mas ignorem, tá? Captação de investimento tem que ser percentual bem menor do que isso. Aqui tem uma parte de direitos e obrigações, né, que é super importante também. A parte de direitos aqui, a gente prevê duas cláusulas. Aliás, todas elas são muito importantes. Eu vou falar de cada uma delas aqui. Confidencialidade, né? Confidencialidade é básico. Ainda que você tenha feito o NDA, não custa nada você reforçar os elementos da confidencialidade dentro do term sheet. Mas eu quero falar, aqui como já está encerrando o contrato, o term sheet, eu vou falar aqui da parte dessas cláusulas em cima que são muito legais. Eu posso entrar no detalhe delas depois, tá? Mas para fins de entendimento aqui da nossa aula de hoje, é para a gente não se estender muito aqui, tag along. O que é uma tag along? Tag along é uma cláusula, um direito que protege o minoritário de uma operação. Então, nessa operação de investimento, por exemplo, o investidor ele é o minoritário. O que a tag along prevê? Que caso o majoritário, entenda o majoritário não apenas como uma pessoa só, pode ser um grupo de pessoas que formam o majoritário. O majoritário, quando ele quiser vender a parte dele, em qualquer operação que seja para uma pessoa só, seja para mais de um comprador, a tag along prevê que os minoritários podem acompanhar essa operação. Eles vão fazer uma tag, eles vão grudar no majoritário para acompanhar aquela operação e vender nas mesmas condições. É uma forma de proteger o investidor. Porque o investidor ele vai garantir que, pô, se eventualmente os sócios quiserem pular fora e vender a parte deles, eu pelo menos, se eu quiser, eu posso ir junto. Ele pode exercer esse direito. Porque ele não sabe quem vai vir depois. Então é melhor ele ter esse direito, essa garantia. E a tag along é uma cláusula que depois vai se repetir no contrato também. A drag along ela é o oposto. A drag along ela tem como interesse não é proteger o minoritário, ela tem como interesse arrastar o minoritário. Então, no mesmo exemplo,
se os majoritários recebem, por exemplo, uma oferta de compra da empresa, num M&A, numa fusão e aquisição, os majoritários podem arrastar o investidor junto com eles, podem obrigar o investidor a vender junto. E isso é drag along. Ela é muito importante em operações de M&A, por exemplo, de investidor que tem 2% da empresa, se não tiver uma drag along, ele quer impedir a operação porque ele acha que não é justo, ele acha que está pouco o valor da empresa. E aí os sócios têm que ficar discutindo, negociando, viram toda uma problemática que pode inclusive inviabilizar uma operação de M&A, que seria muito bom para todo mundo. Então a drag along é super importante. Não façam contratos de investimento sem uma drag along prevista no contrato. Tá? Cláusula de lock-up. Essa aqui é uma cláusula que viabiliza ao investidor uma garantia de que os sócios não vão pular fora do barco antes da hora. Ela prevê um tempo mínimo no qual os fundadores da empresa, os intervenientes anuentes, precisam permanecer na companhia, precisam permanecer dedicados à companhia para fazer ela crescer. Muito em virtude do fato de que o investidor ele aposta no sócio, muito mais do que na própria empresa. É uma frase muito comum no mercado de venture capital que o investidor investe no jockey, não no cavalo. Então é vocês como sócios que conseguiram convencer o investidor que vocês estão com um negócio bom na mão e que vocês vão fazer ele acontecer. Então é muito importante para o investidor ter uma garantia mínima de que os sócios vão permanecer na operação. Né? Senão ele investe e 6 meses depois, 2 sócios decidem sair. Imagina, reestrutura totalmente a parte de fundadores e vira uma bagunça depois. Então o local que vem para isso. Por fim, não compete. Não compete também é importante, porque é ruim. Imagina, o investidor faz toda uma operação. É muito raro isso acontecer, tá, pessoal? Mas, assim, todo cuidado é pouco, né? Mas o investidor ele faz toda uma operação de investimento, ele tem acesso do diligence, ele faz todo, ele conhece o seu negócio no detalhe, e aí depois ele decide não investir, e aí 6 meses depois ele abre uma empresa exatamente igual. Ele puxa um sócio lá, e ele não entra no contrato social, mas esse sócio entra, ele investe naquela empresa, e ele se torna um competidor do seu negócio. Isso não é legal, não é? Da mesma forma, aqui nessa cláusula específica, a gente está trabalhando num compete para o sócio. Então, os sócios fundadores, caso eles saiam da operação, caso os sócios fundadores saiam da operação, eles não podem abrir negócios concorrentes. Isso é importante para o investidor, porque barreira de entrada é fundamental para você ter uma empresa que tem potencial de escala. Então, para o investidor ter alguma segurança de que os sócios que estão na companhia, além de permanecerem nela, caso saiam, não vão competir com ela, não vão abrir um negócio concorrente, não vão prejudicar direto ou indiretamente a empresa, você tem que colocar a cláusula de não compete no seu term sheet, que vai se repetir depois no documento definitivo, que é o contrato de investimento. Então, basicamente, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Tem aqui o term sheet, temos ali o NDA. Eu tentei ser o mais detalhista possível na nossa aula, porque eu quero que você possa fazer isso sozinho. Eu quero que você se prepare, utilize a documentação disponível aqui no CT Hero para fazer a sua captação de investimento sem dor de cabeça, buscando o melhor resultado possível e sem precisar pagar uma fortuna por isso. Essa é a nossa proposta aqui. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Mais uma vez, se você aprendeu algo novo nessa aula, se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, divulgue essa aula para que ela possa chegar a mais pessoas, compartilha no seu LinkedIn, me marca, compartilha no Instagram, me marca, marca safe. Vai ser muito importante, principalmente desse seu feedback aqui embaixo também, porque isso nos ajuda muito a melhorar o nosso conteúdo. Eu sei que o microfone não está muito legal, eu sei que o áudio não está muito legal, mas fiquem tranquilos, a gente está preparando uma surpresa para vocês. Vamos montar um estúdio muito legal para gravar esses conteúdos e melhorar ainda mais a qualidade do conteúdo que é gerado aqui para vocês no nosso canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nos vemos na nossa próxima.